A Bíblia, mais do que um livro histórico, é um livro de histórias. Ela nos conta a saga do povo de Israel, seus profetas, reis e tudo mais que permeia essa rica história. Mas, entrelaçadas com as narrativas históricas, encontramos criaturas fantásticas, seres que parecem ter saído de nossos mitos e lendas. Seres como querubins, serafins, Leviatã e Behemoth, que por milênios capturaram a imaginação e alimentaram a fé de pessoas ao redor do mundo. Explorar esses seres é mergulhar de cabeça em um mundo de significado alegórico, uma jornada que revela a profundidade e complexidade da fé bíblica. Os querubins estão entre as figuras celestiais mais conhecidas da Bíblia, frequentemente descritos como seres híbridos, com múltiplas asas, rostos humanos e, em algumas histórias, até corpos de leão ou touro. Eles são a epítome da força e magnificência. Sua principal função? Servem como guardiões, protegendo lugares e objetos sagrados. No Jardim do Éden, após a queda do homem, Deus, em sua infinita sabedoria, coloca querubins para guardar a árvore da vida. Ezequiel, em suas visões proféticas, descreve querubins que carregam o trono de Deus, movendo-se com a velocidade de um relâmpago. Uma clara simbologia da onipresença divina e do poder incomensurável do Criador. Os querubins, portanto, representam a santidade, o poder e a glória divina, qualidades que inspiram respeito e admiração. Se os querubins são os guardiões, os serafins, por sua vez, são os purificadores, queimando tudo aquilo que é impuro. Esses seres celestiais aparecem no livro de Isaías, durante a visão inaugural do profeta. Isaías os descreve como criaturas de 6 asas, pairando acima do trono de Deus e clamando em uníssono: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A mera descrição dos serafins evoca imagens de fogo. Suas asas produzem um som estrondoso, como o crepitar das chamas, queimando e purificando. O fogo, nesse contexto, simboliza a pureza absoluta de Deus. Um fogo divino que consome toda a impureza. Os serafins, com seu canto incessante, proclamam a glória de Deus por toda a criação, como um coro celestial ecoando por todo o universo. Das alturas celestiais, descemos às profundezas do oceano, lar do Leviatã, criatura monstruosa que habita o nosso imaginário. Descrito com detalhes impressionantes no livro de Jó, o Leviatã é colossal, com escamas impenetráveis, olhos flamejantes e um hálito capaz de ferver as águas. Quase como um dragão das profundezas. Ele é frequentemente interpretado como a personificação do caos primordial, as forças indomáveis da natureza que precedem a própria criação. O Leviatã representa o poder bruto e incontrolável do oceano, desafiando a ordem e o domínio humano, mostrando a nossa pequenez diante da natureza. No entanto, o Leviatã não é apenas força bruta e destruição. Em alguns trechos bíblicos, ele é retratado como uma criatura magnífica, um exemplo da grandeza e do poder criativo de Deus. Uma dualidade que o torna ainda mais fascinante. Se o Leviatã governa os mares, o Behemoth, por sua vez, é o mestre da terra, um gigante que caminha sobre ela. Descrito no livro de Jó como uma criatura colossal, com ossos como barras de bronze e tendões como cordas de ferro, o Behemoth é a força inabalável da natureza. Assim como o Leviatã, o Behemoth é muitas vezes interpretado como uma criatura primordial, que representa as forças indomáveis da natureza. Deus, ao descrevê-lo a Jó, enfatiza que o Behemoth é único, criado por ele, e subjugado ao seu poder. O Behemoth pasta tranquilamente entre os juncos, alheio à sua própria força. Ele se alimenta de grama como um boi, demonstrando que mesmo a criatura mais poderosa está sujeita à ordem divina. Uma metáfora poderosa para a nossa própria existência. As criaturas mitológicas da Bíblia, como vimos, transcendem a mera fantasia. São símbolos ricos e multifacetados,
que representam conceitos complexos sobre Deus, a humanidade e o universo que habitamos. Os querubins, com suas múltiplas asas e olhares vigilantes, simbolizam a santidade e o poder divinos, protegendo o que é sagrado. Os serafins, envoltos em fogo purificador, representam a adoração e a busca pela santidade, queimando aquilo que é impuro em nós. O Leviatã, o monstro marinho, é o caos primordial, a luta contra as forças indomáveis da natureza, um lembrete da nossa pequenez. O Behemoth, o gigante terrestre, simboliza a força bruta e a ordem divina que governa até mesmo as criaturas mais poderosas, mostrando que tudo está sujeito a uma ordem maior. A influência dessas criaturas fantásticas da Bíblia vai muito além das páginas das Escrituras. Ao longo dos séculos, artistas, escritores e músicos encontraram inspiração nesses seres mitológicos, incorporando-os em suas obras e explorando seus significados simbólicos. Na arte medieval, por exemplo, era comum ver querubins e serafins retratados em pinturas, esculturas e vitrais, adornando igrejas e catedrais. O Leviatã e o Behemoth, por sua vez, inspiraram inúmeras representações artísticas, desde ilustrações medievais a pinturas renascentistas, mostrando o fascínio que essas criaturas exerciam. Na literatura, essas figuras míticas também encontraram seu lugar. Escritores como John Milton, em Paraíso Perdido, e Herman Melville, em Moby Dick, utilizaram essas criaturas como símbolos poderosos, explorando temas como o bem e o mal, a liberdade e o destino. A música também foi tocada pela magia dessas criaturas, que serviram de inspiração para diversas composições. A persistência desses seres mitológicos da Bíblia na arte, na literatura e na cultura popular é a prova de seu poder duradouro. Essas criaturas fantásticas, com suas histórias cativantes e simbolismo rico, continuam a ressoar com pessoas de diferentes culturas e épocas, transcendendo barreiras geográficas e temporais, mostrando que o fascínio pelo mito é algo universal. Em um mundo cada vez mais secularizado, esses mitos oferecem um vislumbre do transcendente, um lembrete de que existe algo além do mundo material, algo que a ciência não pode explicar. Eles nos convidam a questionar nossas crenças, explorar nossa própria espiritualidade e buscar um significado mais profundo para nossas vidas, algo que vai além do nosso cotidiano. Os seres mitológicos da Bíblia, em sua atemporalidade, nos lembram de que a busca por significado é uma constante na experiência humana. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, buscamos respostas para as grandes questões da vida: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, perguntas que ecoam dentro de cada um de nós. A presença de seres mitológicos na Bíblia levanta questões sobre a revelação divina e a interpretação das Escrituras. Para alguns, essas criaturas são prova da inspiração divina, comunicando-se através de metáforas. Para outros, refletem o contexto cultural e histórico da época. Independentemente da perspectiva, esses seres desempenham um papel importante na fé e prática religiosa. A Bíblia usa linguagem simbólica e alegórica para transmitir verdades espirituais. Os autores usavam imagens vívidas para comunicar mensagens sobre Deus e o universo. Devemos buscar o significado por trás das palavras e metáforas. Seres mitológicos são símbolos de realidades espirituais mais profundas. A interpretação deve considerar o contexto histórico e cultural. Os seres mitológicos da Bíblia, com suas formas fantásticas e simbolismo rico, nos convidam a uma jornada fascinante através do mundo do mito e da fé. Ao explorarmos essas criaturas, somos desafiados a ir além da superfície do texto bíblico, buscando um entendimento mais profundo da mensagem espiritual que ele transmite. Os querubins, serafins, Leviatã e Behemoth, cada um à sua maneira, revelam a grandeza e o mistério de Deus, a complexidade da condição humana e a interconexão entre o mundo natural e o espiritual. Ao longo dos séculos, essas criaturas fantásticas
tem inspirado a imaginação de artistas, escritores e teólogos, e suas histórias continuam a nos cativar e desafiar. Ao nos aproximarmos desses seres mitológicos com respeito e abertura, podemos aprofundar nossa compreensão da Bíblia e da rica tradição religiosa que ela representa.